What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets a mess with people would stop to hold their heads heavy. Hide and seek, trains and sewing machines. O bipolar faz parte dos transtornos mentais e de comportamento. Só que ele é uma doença que é crônica. Crônica significa que ela pode ocorrer a vida inteira. E ela evolui assim como se fossem episódios, ou então continuamente em intensidade variável entre sintomas que a gente chama afetivos ou do humor. O transtorno bipolar pode acometer pessoas nas mais variadas faixas etárias. Costuma se iniciar por volta dos 18 anos, mas pode ter início inclusive na infância e na adolescência. Então, o transtorno bipolar eu fui aprendendo ao longo de muitos anos, né? Os meus primeiros sintomas de transtorno bipolar, que na época nem era entendido como depressão, tenho desde criança, aos 10 anos, né? O transtorno bipolar é a sexta maior causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde, para 2020, uma séria preocupação na saúde pública. Ele é um transtorno bastante prevalente na população, na sua forma mais grave, que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1, onde as pessoas têm fase de depressão e de mania, a prevalência na população em torno de 1,2%, e o transtorno bipolar tipo 2, que é uma forma mais leve, onde que a pessoa tem fases de depressão e de hipomania, ou seja, uma mania mais atenuada, em que a gente calcula que a prevalência na população seja em torno de 3%. Então, somados os dois subtipos, a gente chega numa prevalência de 4% da população. A principal causa do transtorno bipolar é o fator genético. Estudos mostram que a genética contribui em mais de 50% da vulnerabilidade para a doença. Como é uma doença de base genética, a gente pode dizer que existem grupos de risco. E o maior grupo de risco é o de familiares de pessoas que têm a doença bipolar. Então, uma criança que o pai ou a mãe tem a doença bipolar deve ser vista com cuidado pelo sistema de saúde para que ela não se exponha a agentes que nós chamamos de patógenos, ou seja, que geram a doença, então ela não tem esse tipo de exposição. Mas a questão genética não é o único foco de atenção. Outros fatores são fatores ambientais, desde abuso de droga, abuso de álcool, até fatores psicológicos. Nós sabemos que muitas vezes o primeiro episódio de depressão e de mania, ele é desencadeado, ele ocorre numa fase de desemprego, de perda de um parente, de alguém importante, de um forte estresse emocional, de certos traumas psicológicos. Quer dizer, existem fatores que podem desencadear a doença numa pessoa geneticamente vulnerável. Teve a gente chama de fator estressor aí, que foi uma gestação mal sucedida, né? E depois dessa perda, né, eu não conseguia mais me levantar, no sentido de equilíbrio, né, equilíbrio mental. Eu não conseguia, havia dias assim que eu ficava muitíssimo deprimida, depois, lógico, vem o pico, né, e eu não tinha mais estabilidade. As características do transtorno bipolar são complexas. Não é um problema que pode ser superado apenas com força de vontade, como alguns ainda imaginam. É uma doença que deve ser tratada como tal.
edge of